Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar aqui sobre esse pós-jogo de Red Bull Bragantino 1, Flamengo também 1, jogo que acabou agora há pouco em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, um pós-jogo ali polêmico, com reclamações de jogadores do Flamengo, comissão técnica, até dirigente do Flamengo reclamando no final do jogo para a imprensa, um final polêmico que deu o que falar. Vamos falar aqui sobre esse pós-jogo, mas antes de falar sobre esse jogo, eu gostaria de pedir encarecidamente para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações, beleza? Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria abordar nesse vídeo, queria saber a opinião de vocês, se o Tite fez uma escalação correta na partida de hoje, se foi correto ali ele ter começado a partida com dois volantes, com o Igor Jesus e com o Alan, colocado o Gerson ali como ponta. Queria saber a opinião de vocês aí, se vocês puderem manifestar a opinião, para mim seria muito importante saber aí a opinião de vocês também, né? Mas eu vou dar a minha humilde opinião, né? Muitos talvez podem falar, é muito fácil falar no pós-jogo, engenheiro de obra pronta, né? Mas a minha opinião é que eu acho que o Tite errou ali em ter colocado o Gerson como um ponta pelo lado direito, no lugar ali do Luiz Araújo, né? Que também é outro também que, como eu falei no pré-jogo, alterna muitos altos e baixos, mais baixo do que alto, né? O Luiz Araújo. E é o único jogador que vem jogando ali como titular, mas que não tem aquela titularidade absoluta na equipe do Flamengo, justamente por alternar mais baixo do que alto, né? É um jogador que que oscila muito, oscila mais para baixo do que para cima, né? O Luiz Araújo. Então é um jogador ali que está passível a qualquer momento ser reserva nessa equipe do Flamengo, por ele ser muito irregular, né? Muito irregular, muito inconstante quando ele entra em campo, né? Alterna muito, ele parece até um jogador de 18 anos, jogador que está começando agora a carreira, e jogador que está no início de carreira, jogador jovem, alterna muitos altos e baixos, né? Porque não tem aquela experiência, aquela maturidade, né? De um jogador mais experiente, um jogador mais rodado, né? Então, mas não é o caso do Luiz Araújo. O Luiz Araújo já é um jogador com 27 anos, quase 30 anos nas costas e não vem fazendo aí boas partidas com a camisa do Flamengo. Então já é um jogador que já está no nível de maturidade muito boa e que poderia jogar um pouco mais do que ele vem jogando com a camisa do Flamengo. Erra muitos passes, toma muitas decisões erradas, parece que quando ele está muito pressionado, talvez por se cobrar, por ele mesmo se autocobrar um melhor desempenho dentro de campo, ele acaba ficando um pouco ansioso, afobado e acaba errando muitos passes, tomando decisões erradas, entendeu? Então, eu acho que o Luiz Araújo ele já está na hora ali de esquentar um pouquinho o banco de reservas ali e dar a oportunidade para esse jogador que eu vou falar agora. Eu
vi o jogo do Flamengo contra o Amazonas no meio de semana, pela Copa do Brasil, e eu achei que o jogador Lohan, o menino Lohan, fez uma ótima partida contra o Amazonas. É um jogador jovem, é um jogador rápido, habilidoso, é um jogador que não tem medo de ir para cima do adversário, é um jogador que tem muita ousadia de atacar, de driblar, né? É um jogador que vem aí sendo monitorado até por times europeus, né? Talvez aí na próxima janela de transferência podemos nem ter mais aí o Lohan vestindo a camisa do Flamengo, né? Mas ele fez uma ótima partida na quarta-feira contra o Amazonas. Claro que o Amazonas é uma equipe mais modesta, né? A equipe lá do Adilson Batista é uma equipe mais modesta, não é aquele time que não é aquele time que vai dar muitos trabalhos ali contra o Flamengo, né? Mas fez um jogo ali muito equilibrado contra o Flamengo, né? E o Flamengo só venceu por 1-0 ali. O Flamengo, apesar de não ter feito uma boa partida contra o Amazonas, eu quero destacar a atuação do menino Lohan, que ele, no lugar do Luiz Araújo, ele fez muito mais do que o Luiz Araújo, né? É um jogador diferente. Eu acredito que é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. Quer ver algo diferente, né? Então, depois daquela partida do meio de semana contra o Amazonas, com uma boa partida, por sinal, do menino Lohan, eu até achei que o Tite fosse aproveitá-lo, né, e mantê-lo no time titular do Flamengo nessa partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. Eu achei que ele poderia ali fazer aquela função do Gerson, que o Gerson começou jogando ali pela ponta direita, né, no lado ali que costuma jogar o Luiz Araújo. Eu, na minha opinião, achava que o Lohan poderia jogar ali pelo aquele lado direito e colocar o Gerson ali mais centralizado, como um segundo volante ali, né? E colocaria ali como primeiro volante o Alan, né? E botava o menino ali, o Igor Jesus, ali no banco de reserva, né? Que o Igor Jesus fez um bom campeonato carioca, mas das poucas oportunidades que ele teve no Campeonato Brasileiro, o menino não vem jogando, não vem fazendo boas partidas. E hoje, por exemplo, foi substituído aí aos 36 minutos do primeiro tempo. O menino sentiu ali, né, depois que ele foi substituído, jogadores ali no banco de reserva tentando consolar o jogador, que não fez uma boa partida hoje, né, errando passes, cometendo faltas bobas, né? Estava até pendurado com o cartão amarelo, correndo até risco de tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Acho que o Tite até foi feliz na substituição, porque acho que o menino não vem jogando bem, né? E eu acho que foi correta a saída dele, né? E então eu colocaria ali como primeiro volante o Alan, o Gerson como segundo volante e o De La Cruz como meia, como ele jogou. Só que do lado direito, ao invés do Gerson, eu colocaria o menino Lohan do lado direito, no lado esquerdo o Bruno Henrique e o Pedro no ataque, né? Eu acho que o único erro do Tite aí na escalação foi ter colocado o Gerson como ponta, porque o Gerson não é um jogador de velocidade, é um jogador de cadência, é um jogador que cadencia muito o jogo, tem muita qualidade no passe, tem visão de jogo, mas um jogador de cadência, você não pode esperar que ele faça uma função de velocista ali pelas pontas, né? Como normalmente muitos jogadores que jogam pelas pontas é acostumado a ter essa característica de ser jogadores velozes, que não é o caso, na minha opinião, do Gerson. O Gerson não espere que o Gerson vá entregar velocidade no ataque do Flamengo, porque a bola, quando chega no pé dele,
Ele não vai dar velocidade, ele vai dar qualidade no passe, vai dar cadência no jogo, né? Então eu achei que o Gerson tinha que começar jogando, mas não naquela posição ali de ponta. Mas eu achava muito melhor ele jogar no meio de campo, por ele não ser um jogador rápido, deixado ele como segundo volante, que é a função dele, de segundo volante, o Alan de primeiro volante, Gerson de segundo volante, e o De La Cruz no meio, e no ataque ali na ponta, o Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Foi um teste do Tite ter colocado o Gerson ali na ponta. Eu acho que ele deve ter trabalhado isso durante a semana, né? E apostou aí no Gerson pela ponta, entendeu? Então, o Flamengo até que começou bem o início da partida, tentando pressionar ali a saída de bola do Red Bull, levando um pouco de perigo ali, né? No início da partida, no início do primeiro tempo. Mas não demorou muito, o Red Bull começou a tomar controle do jogo, começou a tomar controle da partida, botar a bola no chão, trocar passes, e com esses toques começou a envolver o time do Flamengo, e o Flamengo se sentiu ali envolvido com essas trocas de passe rápido da equipe do Red Bull Bragantino, muitos passes rápidos e jogadores muito velozes ali pela ponta, né? Vitinho de um lado e aquele jogador estrangeiro lá, colombiano, que eu não lembro o nome dele, o camisa 30, que joga muita bola e deu muito trabalho ali pelo lado esquerdo do Flamengo, o lado direito de ataque do Red Bull Bragantino. Ele deu muito trabalho para o lado esquerdo do Flamengo ali, deu trabalho ali para o Ayrton Lucas, um cara que deu muito trabalho ali pelo lado esquerdo do Flamengo, né? Jogadores muito rápidos pelas pontas, uma equipe muito boa, muito bem treinada pelo treinador Caixinha, o português Caixinha. É uma equipe muito bem treinada, essa equipe do Red Bull, e conseguiu com essas trocas de passe envolver o time do Flamengo, e o Flamengo se sentiu ali um pouco acuado, né? E o Red Bull praticamente jogou a equipe do Flamengo para o seu campo de defesa, e numa cobrança de escanteio, o Bragantino fez o primeiro gol ali, o 1-0 com o zagueiro Pedro Henrique, ex-jogador do Corinthians, que foi contratado logo após a saída do Léo Ortiz para o Flamengo, né? E acabou que justamente o jogador que foi o substituto do Léo Ortiz no Bragantino, o zagueiro Pedro Henrique, fez o gol contra o Flamengo, aquele gol de cabeça sem chance para o goleiro Rossi. E mais uma vez o Flamengo sofre gols de cabeça. É impressionante como essa equipe do Flamengo sofre gols de cabeça, e já foi questionado sobre isso em uma das coletivas de imprensa no pós-jogo para o treinador Tite, né? Foi questionado isso em uma dessas partidas desse ano, de como o Flamengo sofre gols de bola parada, principalmente gols de cabeça, né? Uma defesa que pouco tomava, praticamente não tomou gols no Campeonato Carioca, né? Uma defesa que estava muito bem equilibrada no Campeonato Carioca. Claro que o Campeonato Carioca não é parâmetro, né? Comparado a Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Não tem, o Campeonato Carioca não é parâmetro para essas outros campeonatos, né? Onde o nível técnico dos adversários são muito maiores, né? Então, mas depois que acabou o Carioca, o Flamengo começou a sofrer gols de cabeça e começou aí a escancarar uma vulnerabilidade dessa defesa do Flamengo,
que no Campeonato Carioca nos deu uma falsa sensação de que a defesa, que o Tite acertou a defesa do Flamengo. Claro que o Flamengo, até que se comparado ao ano passado, essa equipe do Flamengo vem sofrendo poucos gols nos principais campeonatos que vem disputando, né? Ano passado o Flamengo era goleado, tinha jogos aí que foi goleado por 3, 4-0. O Flamengo ano passado sofria muitos gols. Esse ano o Tite resolveu o problema da defesa de sofrer muitos gols. Esse ano, até o momento, não vem sofrendo tantos gols assim, né? Mas esse problema de tomar gols de bola parada e principalmente de cabeça dentro da área é um problema que o Tite ainda precisa resolver ali nos treinos, questão de posicionamento. O Tite precisa trabalhar esse posicionamento da defesa do Flamengo quando é atacado, principalmente em bolas paradas, numa cobrança de escanteio, numa cobrança de falta, onde o jogador levanta a bola lá dentro da área do Flamengo. E esses gols de cabeça vêm impactando muito nos resultados do Flamengo, né? E o Flamengo ali teve lances ali, vamos falar aqui dos lances polêmicos, né? Queria saber a opinião de vocês, do que vocês acham aí aquela não expulsão do Luan Cândido, né? Jogador do Bragantino, naquele lance polêmico ali, onde o Nico de la Cruz se envolve ali num contra-ataque do Flamengo, e o de la Cruz ali, na hora que ele foi correr para poder ir em direção ao ataque, estava ele ali próximo do Juninho Capixaba, os dois jogadores olhando para a bola, a bola estava vindo no ar, bola no alto. Claramente no replay você vê que o Nico de la Cruz, ele está olhando o tempo todo para a bola e ele não vê o pé do jogador ali, do Juninho Capixaba. Você vê que ele não vai nem em direção ao corpo do Juninho Capixaba, mas houve ali, o pé dele acabou encostando no jogador do Bragantino, do Juninho Capixaba, que acabou se desequilibrando nesse toque, caiu ali, praticamente ali no meio de campo, desculpa, e acabou ali, no contra-ataque, a bola, o Pedro dominou aquela bola ali, né? Deu um passe pro De la Cruz, que ao tentar pegar a bola, o zagueiro, né, o jogador Luan Cândido, ele, para tentar roubar a bola, em vez dele acertar a bola, acabou acertando ali o Nico de la Cruz. Claramente ele acertou o pé do jogador, e como ele era o último homem, ele foi expulso ali com o cartão vermelho. Tomou o cartão vermelho direto. Só que aí o VAR chamou o juiz para olhar o lance, aquele lance que eu falei ali, no meio de campo, onde o Nico de la Cruz, que na minha opinião não teve a intenção de encostar o pé dele no pé do Juninho Capixaba, o tempo todo a gente vê no replay que ele está olhando para o alto, está olhando para a bola, e ele nem olha para o jogador Juninho Capixaba. Então você não vê, eu não vi ali uma intenção do De la Cruz em derrubar o jogador do Bragantino, né? Então, acho que foi um lance ali interpretativo, não sei se cabe interpretação, porque é nítido que o De la Cruz não teve intenção de tropeçar no pé do Capixaba,
Mas se é um lance interpretativo, pelo que a gente entendeu, o juiz, quando foi chamado para o VAR, ele entendeu que houve uma falta ali do De La Cruz em cima do Juninho Capixaba, né? E acabou retirando o cartão vermelho do jogador Luan Cândido, cancelou a expulsão e marcou a falta a favor do Red Bull Bragantino, né? Então, esse foi um dos lances que alguns jogadores do Flamengo no final do jogo reclamaram. O Tite, a sua comissão técnica, também reclamou, né? O Tite que tomou um cartão amarelo ali por reclamação ali na área ali na lateral ali na área do técnico ali, né? De tanto ele reclamar com o auxiliar, onde ele pedia ali, falou, tem que olhar o VAR, tem que olhar o VAR, o tempo todo ele pedindo para olhar o VAR e reclamando ali com o auxiliar de campo ali, o quarto árbitro, enfim. E aí alguém deve ter chamado o juiz ali e falado, o Tite aqui não para de reclamar desse lance. E aí o juiz foi lá e aplicou o cartão amarelo para o Tite. No final do jogo o Tite ainda foi lá cobrar uma satisfação do juiz, mas aí o jogo já acabou, não tem muito o que se fazer, mas ele foi lá mesmo assim reclamar, cobrar uma satisfação, porque que ele nem sequer foi no VAR, né? O VAR nem sequer o chamou para rever o lance lá, onde o Luiz Araújo é puxado dentro da área e o juiz entendeu que não houve pênalti naquele lance. O VAR também nem sequer chamou o juiz. Eu achei ali que houve um puxão do jogador do Red Bull Bragantino. Logo em seguida ali a bola sobra para o Wesley. O Wesley chuta para o gol. E um pezinho salvador ali do zagueiro do Bragantino acabou tirando o que seria o gol do Flamengo ali, o gol de virada do Flamengo, né? O jogo já estava 1-1, inclusive, né? Acabou que eu pulei até o lance do gol do Bruno Henrique, o gol de empate, né? E o Flamengo no segundo tempo, até pelo resultado adverso, pelo resultado negativo, né? Perdendo por 1-0, até que no segundo tempo o Flamengo entrou bem, começou a jogar bem, né? O Flamengo começou a botar a bola no chão, trabalhar a bola com qualidade, né? Pressionando a equipe do Red Bull, né? Só que eu achei que o gol poderia ter saído um pouco mais cedo, né? O gol de empate do Flamengo saiu aos 35 minutos do segundo tempo, né? Uma bola muito bem enfiada, não lembro se foi o Léo Pereira, não, foi o De La Cruz que deu esse passe, né? Uma ótima visão de jogo do De La Cruz, que é um baita de um jogador. Ele viu o Bruno Henrique, que é muito rápido, fazendo aquele facão, né? E o De La Cruz ali naquela visão de futuro deu um lançamento para o Bruno Henrique perfeito. E o Bruno Henrique dominou a bola ali e finalizou num chute debaixo das pernas do goleiro Cleiton. E acabou ali empatando o jogo em 1-1. Um gol muito bonito, por sinal, um ótimo passe do De La Cruz para o gol do Bruno Henrique. E ali foi o empate do Flamengo aos 35 minutos do segundo tempo. Né, é o que eu falei, o Flamengo talvez pecou ali de não ter conseguido esse empate um pouco antes, um pouco mais cedo ali no segundo tempo, que talvez se tivesse empatado logo no início do segundo tempo, poderia até ter tido uma felicidade melhor numa virada do Flamengo no segundo tempo. O Bruno Henrique também, antes de fazer o gol de empate, teve uma grande oportunidade ali, né? Dentro da área, num cruzamento muito bom do Matias Vinha lá na lateral esquerda. Ele cruzou praticamente na cabeça do Bruno Henrique, né? Parecia que ele cruzou com a mão, assim, parecia que ele bateu a lateral assim com a mão e a bola foi na cabeça do Bruno Henrique. Foi um cruzamento perfeito que o Bruno Henrique só teve o trabalho de cabecear. Ele deu
ele cabeceou para baixo, né? E normalmente essas cabeçadas para baixo assim, né? Que a bola quica no gramado e vai na direção do gol, é difícil pro goleiro pegar essa bola, é quase uma cabeçada indefensável, né? Mas o Cleito, o goleiro Cleito do Red Bull, fez uma ótima defesa ali, espalmou praticamente em cima da linha, o que impediu ali o gol de empate do Flamengo, né? Antes do gol do Bruno Henrique, houve esse lance, essa cabeçada do Bruno Henrique, que o goleiro Cleito defendeu ali, espalmou essa bola praticamente em cima da linha, né? E graças ao goleiro Cleiton, o Flamengo não saiu essa noite com a vitória que poderia ter levado o Flamengo à liderança provisória do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Flamengo, por ter feito um bom segundo tempo, conseguiu ali empatar o jogo. Achei que, pelo que o Red Bull jogou no primeiro tempo e o que o Flamengo jogou em buscar o resultado no segundo tempo, acho que o empate foi um placar justo pelo que as duas equipes produziu. O Red Bull Bragantino pelo que jogou no primeiro tempo e pelo que o Flamengo jogou no segundo tempo, acho que o placar foi justo, de 1-1, mas com muitas polêmicas no final, de muitas cobranças, principalmente por parte do lado do Flamengo, numa possível não marcação de pênalti naquele lance do Luiz Araújo dentro da área, onde ele é puxado. Uma coisa que eu quero questionar vocês é se esse puxão que o Luiz Araújo sofreu dentro da área, se foi suficiente ou não para ele poder cair e para o juiz marcar o pênalti, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Estou aqui jogando essa pergunta para vocês. Também concordo que ele foi puxado, mas a pergunta que eu deixo no ar é essa. Será que esse puxão é suficiente para o Luiz Araújo ter caído dentro da área? Ou ele deu ali uma certa valorizada e acabou se jogando? E por esse motivo, talvez, nem o árbitro de campo e nem a equipe do VAR entendeu como um puxão suficiente para o jogador cair no chão e ser marcado o pênalti. Não sei se foi isso que tanto o árbitro de campo quanto a equipe do VAR entenderam, que não houve talvez uma força suficiente para derrubar o Luiz Araújo dentro da área, né? E se eles também falarem que houve uma vantagem no lance, que a bola logo em seguida sobra ali dentro da área para o Wesley, onde ele finaliza e por pouco ele não faz o gol ali, né? Com um pezinho salvador ali do jogador do Bragantino, a bola ia parar lá no cantinho do lado esquerdo do goleiro Cleiton, que já estava praticamente vendido no lance, não ia ter muito o que fazer. Acho que a bola ali, se não bate no pé do zagueiro do Bragantino, a bola ia morrer lá no fundo da rede do gol do Bragantino, né? Naquele lance do gol, da cabeçada do Bruno Henrique dentro da área, que o Cleito fez uma ótima defesa, pelo que eu vi no replay do lance, o Bruno Henrique ele cabeceou no lado esquerdo no lado esquerdo, né, do gol, no lado esquerdo do gol. Só que pelo que a gente vê, o canto direito do goleiro, o lado direito do Bruno Henrique, ele estava todo escancarado, aberto, né? E talvez se ele tivesse cabeceado para o outro lado, seria uma cabeçada indefensável, na minha opinião, para o goleiro Cleiton. E acho que, sem tirar o mérito do goleiro, o goleiro Cleiton, que é um ótimo goleiro, e que sempre faz boas partidas contra o Flamengo, né? Vale ressaltar isso. Mas o Bruno Henrique cabeceou ali no lado onde o Cleiton estava, que era o lado esquerdo, né? O lado esquerdo do Bruno Henrique, né? Ele cabeceou para o lado esquerdo, talvez devido ao corpo do Bruno Henrique, no momento que ele se posiciona para cabecear essa bola, o corpo dele estava mais direcionado para o lado esquerdo dele do que para o lado direito. E aí
não tem como talvez também confrontar a física, né? E o Bruno Henrique estava muito mais, o corpo dele já estava muito para o lado esquerdo, e eu acho que não teria como ele ali de repente virar o corpo e cabecear ali para o lado direito para fazer esse gol, né? Foi só uma observação que eu vi, que na hora do replay o canto direito, o lado direito do Bruno Henrique estava, o goleiro estava muito para esse lado esquerdo do Bruno Henrique, e o canto direito, o lado direito estava todo aberto, era só ele cabecear para o lado direito, mas eu acredito que, segundo a física, isso não ia ser possível, né? Porque o corpo do Bruno Henrique estava mais projetado para o lado esquerdo, onde ele cabeceou a bola, e foi justamente o lado onde o Cleiton estava, né? E ele acabou fazendo uma bela defesa aí, e claro, mérito desse grande goleiro Cleiton, né? Que como eu disse, sempre faz ótimas partidas contra o Flamengo, né? Tanto jogando lá quanto jogando aqui no Rio, no Maracanã. Um goleiro que contra o Flamengo é incrível, parece é um fenômeno ele, né? Parece como diz lá na Plim Plim, fez uma defesa como se fosse um gato, né? Rapaz. Mas é isso, pessoal. Muitas reclamações por parte do Flamengo. Bruno Spindel falou ali no final da partida, né? Falou algumas coisas polêmicas ali em relação à CBF, né? Eu acredito que isso daí pode ter até problema para o Flamengo, né? Por esse comentário do pós-jogo do Bruno Spindel, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, né? O Bruno Henrique ali também numa entrevista reclamou. O técnico Tite também foi reclamar no pós-jogo, junto com o seu filho ali, o Matheus, né? Toda a comissão técnica do Tite ali foram lá reclamar com o juiz, que nada pôde fazer, né? Mas eu acho que 1-1 foi para mim o placar justo do jogo. A gente fica triste, né, por não ter saído a vitória, né? O tabu não foi quebrado de vencer o Red Bull Bragantino em seus domínios, né? O Flamengo não costuma vencer o Red Bull jogando fora de casa, lá em Bragança Paulista. É um time que costuma dar muito trabalho para o Flamengo, tanto lá quanto aqui no Maracanã. E se o Flamengo hoje tivesse vencido, poderia ter dormido hoje provisoriamente na liderança do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Arrancou o empate, foi a 8 pontos, perdão. O Flamengo tinha 7, com o empate foi a 8 pontos. E agora está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás do líder Botafogo, né? Que ainda vai jogar amanhã no Newton Santos contra a equipe do Bahia de Rogério Ceni. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Um forte abraço para todos vocês. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!